Eu me chamo Marina e, naquela manhã, eu estava atrasada para a escola. O despertador não tocou e eu saí correndo de casa, engolindo um pedaço de pão e tentando organizar meu cabelo desgrenhado. O caminho para a escola era o de sempre, uma trilha de asfalto esburacada que serpenteava por um pequeno bosque. No entanto, naquela manhã, algo parecia estranho. A neblina estava mais densa do que o normal, e o silêncio que pairava no ar era quase palpável. Eu podia ouvir meus próprios passos ecoando, e a sensação de estar sendo observada me fez olhar por cima do ombro várias vezes. Foi então que notei uma bifurcação que nunca tinha visto antes. Uma trilha estreita e quase invisível, coberta de folhas secas, se abria à minha direita. Algo naquilo me atraía de uma maneira estranha, quase hipnótica. Sem pensar muito, desviei do caminho habitual e segui por aquela trilha. Conforme caminhava, o ambiente ao meu redor parecia mudar. As árvores se tornavam mais altas e retorcidas, suas sombras se alongando de maneiras antinaturais. O som de passos atrás de mim se tornava mais insistente, mas cada vez que eu me virava, não havia nada além de árvores e sombras. O ar estava mais frio e eu comecei a sentir uma ansiedade crescente. Finalmente, cheguei a uma clareira. No centro, havia um poço antigo de pedras desgastadas, coberto de musgo. Algo me dizia para não me aproximar, mas eu não conseguia resistir. Quando olhei para dentro do poço, a escuridão parecia me engolir, e eu senti uma vertigem intensa. De repente, fui puxada para dentro, como se mãos invisíveis me arrastassem. A queda parecia interminável, e quando finalmente atingi o fundo, tudo estava em silêncio. Levantei-me, sentindo o corpo dolorido, e percebi que não estava mais no bosque. Aquele lugar era diferente, uma espécie de mundo paralelo e distorcido. A primeira coisa que notei foi o cheiro, um odor pútrido e sufocante de carne podre. Ao meu redor, havia árvores que pareciam feitas de carne e ossos, suas folhas ou eram finas membranas pulsantes. O chão estava coberto de um lodo escuro que parecia grudar em meus sapatos e subir por minhas pernas. Andei sem rumo, tentando encontrar uma saída, mas cada passo parecia me levar mais fundo naquele pesadelo. O som de passos atrás de mim não cessava, e a sensação de ser observada era esmagadora. O ar era denso e pesado, dificultando minha respiração. Eu tentava gritar por ajuda, mas minha voz parecia se perder na escuridão. Depois do que pareceram horas vagando, encontrei uma velha cabana. A estrutura estava em ruínas, coberta de musgo e trepadeiras que pareciam se mover por conta própria. Entrei, esperando encontrar algum tipo de abrigo, mas o interior era ainda mais perturbador. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, escritos com algo que parecia sangue. Havia objetos antigos espalhados, todos emanando uma sensação de maldade. No canto da sala, havia uma velha cadeira de balanço. Quando me aproximei, vi que estava ocupada por uma figura indistinta, envolta em sombras. Seus olhos eram dois buracos vazios, e sua presença emanava uma aura de desespero e morte. A figura se levantou lentamente e começou a caminhar em minha direção. Cada passo dela parecia ressoar dentro da minha cabeça, aumentando a minha sensação de pavor. Saí correndo da cabana, meu coração batendo descontroladamente. A figura me seguiu, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. O ambiente ao meu redor parecia mudar com cada passo, como se eu estivesse preso em um labirinto infernal. As árvores de carne pareciam se fechar ao meu redor, suas folhas cortando minha pele e deixando marcas dolorosas. Eventualmente, cheguei a um rio de água escura e fétida. Não havia ponte, mas eu sabia que precisava atravessar. Enquanto eu nadava, sentia coisas se movendo na água, tocando minhas pernas e tentando me puxar para baixo. Com todas as minhas forças, consegui alcançar a outra margem, mas quando olhei para trás, vi a figura na beira do rio, observando-me com aqueles olhos vazios. Continuei a correr, mas o cansaço começava a me dominar. Meus passos eram pesados e cada respiração parecia um esforço monumental. Finalmente, avistei uma luz ao longe, uma casa com as luzes acesas. Corri na direção dela, esperando encontrar ajuda, mas quando cheguei, percebi que era minha própria casa, de alguma maneira distorcida e sombria. Entrei correndo, trancando a porta atrás de mim.
Lá dentro, tudo estava em silêncio, mas eu podia sentir que não estava sozinho. Subi as escadas, buscando o conforto do meu quarto, mas o que encontrei foi um espelho no final do corredor. Ao olhar para o reflexo, vi que a figura estava atrás de mim, mais próxima do que nunca. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. A figura estendeu uma mão cadavérica e tocou meu ombro, e no mesmo instante, senti uma dor lancinante. Tudo ao meu redor começou a girar, e eu caí no chão, incapaz de me mover. Acordei de repente, de volta na clareira. O poço estava à minha frente, e o mundo ao meu redor parecia ter retornado ao normal. Mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. A sensação de ser observada nunca mais me deixou, e às vezes, à noite, eu ainda posso ouvir os passos da figura, me seguindo silenciosamente. Nunca mais encontrei a bifurcação na trilha, mas evito o bosque a todo custo. Algo me diz que, se eu me perder lá novamente, não conseguirei voltar. Aquela figura, aquele lugar, eles ainda me assombram, e eu sei que estão apenas esperando uma nova oportunidade para me puxar de volta para aquele além. Meu nome é Manuel, e sou um homem de rotina. Todos os dias, saio de casa às 7h30 da manhã para ir ao trabalho. Trabalho como contador em uma pequena empresa no centro da cidade. Meu trajeto é sempre o mesmo, um curto percurso a pé até a estação de metrô, uma viagem de 20 minutos, e mais um trecho a pé até o escritório. Nada de anormal, até aquela manhã fatídica. Acordei sentindo um desconforto inexplicável, como se algo sombrio estivesse à espreita. Ignorei a sensação, atribuindo-a a uma noite mal dormida. Vesti-me rapidamente, peguei minha pasta e saí de casa. A cidade estava envolta em uma neblina densa, muito mais pesada do que o normal. O ar parecia eletricamente carregado, cada som abafado, como se eu estivesse submerso. Ao chegar à estação de metrô, percebi algo estranho. Não havia ninguém ali. Às 7h45 da manhã, a estação geralmente estaria cheia de gente apressada, mas naquele dia estava deserta. Um calafrio percorreu minha espinha, mas continuei. Ao descer a escada rolante, senti um frio intenso, e o silêncio era perturbador. A plataforma estava vazia. Esperei o trem, mas nenhum anúncio foi feito, e o tempo parecia se arrastar. Finalmente, um trem chegou, mas era diferente dos habituais. Sujo, antigo, com janelas opacas que não permitiam ver o interior. Mesmo assim, entrei, determinado a não chegar atrasado. O interior do trem era escuro, iluminado apenas por uma luz fraca e vacilante. Sentei-me e o trem começou a se mover com um solavanco. O que aconteceu em seguida é difícil de descrever. As luzes piscavam e apagavam, e eu sentia uma presença ao meu redor, como se alguém estivesse sentado ao meu lado, respirando no meu ouvido, mas quando olhei, não havia ninguém. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o trem parou. As portas se abriram com um chiado alto e saí, ansioso para deixar aquele lugar estranho. No entanto, ao pisar na plataforma, percebi que não estava em minha estação habitual. O lugar era escuro e úmido, as paredes cobertas de musgo e sujeira. A iluminação era quase inexistente, e o ar tinha um cheiro acre de podridão. A única saída era um túnel estreito, iluminado por uma luz fraca ao longe. Sem outra opção, comecei a andar. Conforme avançava, o túnel parecia se estreitar, as paredes se aproximando de maneira opressiva. Ouvi sons estranhos, sussurros e risadas distantes, que faziam minha pele arrepiar. Meu coração batia rápido, e a sensação de estar sendo seguido crescia a cada passo. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada, apenas sombras se movendo de maneira antinatural. Finalmente, cheguei ao fim do túnel, que se abria para uma floresta densa e sombria. As árvores eram grotescamente altas, seus galhos retorcidos e folhas negras. O chão estava coberto de uma vegetação rasteira que parecia se mover sozinha, tentando agarrar meus pés. A luz do sol mal penetrava a copa das árvores, criando um ambiente de penumbra constante. Continuei andando, esperando encontrar uma saída, mas a floresta parecia interminável. O ar era pesado e frio,
e eu podia ouvir passos atrás de mim, mas cada vez que olhava, não havia ninguém. A sensação de ser observado era esmagadora, e comecei a imaginar olhos ocultos nas sombras, seguindo cada movimento meu. Depois do que pareceram horas, avistei uma cabana ao longe. A estrutura estava em ruínas, com a madeira apodrecida e janelas quebradas. Apesar de tudo em mim gritar para não entrar, a necessidade de abrigo e a esperança de encontrar alguma ajuda me impulsionaram para a frente. Dentro da cabana, a escuridão era quase total. O ar estava estagnado, cheirando a mofo e decadência. Havia móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. No centro da sala, uma mesa de madeira com uma cadeira. Quando me aproximei, vi que a cadeira estava virada para mim, como se alguém estivesse sentado ali recentemente. A sensação de ser observado ficou mais forte, e de repente, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Meu coração batia freneticamente e o medo estava tomando conta de mim. Resolvi sair da cabana, mas quando alcancei a porta, ela estava trancada. Forcei a maçaneta, mas parecia presa por uma força invisível. Foi então que ouvi um sussurro, baixo e sibilante, que parecia vir de todos os cantos da cabana. "Você não deveria estar aqui", dizia a voz, repetindo como um mantra. Senti uma presença atrás de mim, e quando me virei, vi uma figura sombria, indistinta, com olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. A figura avançou lentamente, e eu recuei até colidir com a parede. A voz continuava sussurrando, agora mais alta, enchendo minha cabeça com palavras incoerentes e perturbadoras. A figura estendeu uma mão esquelética em minha direção, e quando me tocou, senti uma dor aguda e uma sensação de frio que se espalhou pelo meu corpo. Fechei os olhos, tentando afastar o terror, e quando os abri novamente, estava de volta à floresta. A cabana havia desaparecido. Eu estava deitado no chão, tremendo e desorientado. Levantei-me com dificuldade e comecei a andar novamente, sem direção, apenas querendo sair daquele lugar infernal. Depois de um tempo indeterminado, encontrei uma estrada de terra. Não havia sinais de vida, mas seguia na esperança de encontrar alguma saída. Conforme caminhava, a estrada parecia se alongar infinitamente, e o ambiente ao meu redor continuava a mudar de maneiras sutilmente perturbadoras. As árvores pareciam se mover, e sombras dançavam à minha visão periférica. Finalmente, avistei uma luz ao longe. Corri em direção a ela, desesperado por qualquer sinal de normalidade. A luz vinha de uma velha mansão, com janelas iluminadas e uma porta entreaberta. Entrei cautelosamente, mas o interior estava vazio, exceto por uma escada que levava ao porão. Atraído pela luz que emanava do porão, desci os degraus rangentes. O cheiro de mofo era mais forte ali, e o ar estava gelado. No fundo da escada, encontrei um velho espelho empoeirado. Quando olhei para o reflexo, vi algo que me deixou aterrorizado. A figura sombria estava atrás de mim novamente, mas dessa vez, seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. Tentei me afastar, mas o espelho parecia me prender. A figura se moveu, agora mais definida, revelando um rosto cadavérico e desfigurado. Ela estendeu a mão novamente, e desta vez, senti uma força irresistível me puxando para o espelho. A última coisa que vi antes de ser engolido pela escuridão foi meu próprio reflexo distorcido, preso em um grito silencioso. Quando recobrei a consciência, estava de volta à plataforma do metrô. O trem antigo havia desaparecido, e a estação estava novamente cheia de pessoas. Tudo parecia normal, mas eu sabia que algo estava errado. As sombras ainda se moviam à minha volta, e a sensação de ser observado nunca me deixou. Desde aquele dia, evito pegar o metrô. Caminho para o trabalho, mesmo que demore mais. A lembrança daquela figura sombria e do mundo distorcido ainda me assombra, e sei que, de alguma forma, aquele lugar ainda me espreita, esperando a oportunidade de me puxar de volta para o além. Meu nome é Sandro, e naquela manhã, eu estava indo visitar minha avó no hospital. Ela havia sido internada na noite anterior após uma queda, e a preocupação me corroía por dentro. O caminho para o hospital não era longo, mas algo naquela manhã parecia diferente.
Havia uma neblina espessa que transformava a cidade em um lugar fantasmagórico. As ruas, normalmente movimentadas, estavam estranhamente desertas, e o ar estava carregado de um silêncio inquietante. Eu caminhava rapidamente, com as mãos enfiadas nos bolsos, tentando afastar a sensação de desconforto. Ao virar uma esquina, notei uma rua que eu nunca tinha visto antes. Não deveria ser possível, já que eu conhecia aquela área como a palma da minha mão. A rua era estreita e ladeada por prédios antigos decrépitos, as janelas cobertas de sujeira e as portas seladas com tábuas apodrecidas. Algo naquela rua me atraía de maneira irresistível, como se uma força invisível me empurrasse para a frente. Sem pensar muito, virei naquela rua. A cada passo, o ar parecia ficar mais frio e pesado. Meus passos ecoavam de maneira perturbadora, e eu podia sentir uma presença sombria ao meu redor. As sombras nas paredes pareciam se mexer, criando figuras indistintas que desapareciam assim que eu tentava focar nelas. Comecei a ouvir sussurros, palavras incompreensíveis que se misturavam com o som do vento. Eventualmente, a rua estreita se abriu em uma pequena praça. No centro, havia um poço antigo, de pedras gastas e coberto de musgo. Uma sensação de déjà-vu me atingiu com força, como se eu já tivesse visto aquele poço antes, mas em um sonho ou pesadelo. Contra minha vontade, aproximei-me do poço e olhei para dentro. A escuridão era tão profunda que parecia não ter fim. De repente, senti uma força puxando-me para dentro. Tentei resistir, mas meus pés escorregaram na borda úmida e eu caí, gritando, na escuridão infinita. A queda foi interminável, e eu sentia meu corpo sendo puxado em direções impossíveis. Finalmente, aterrissei com um baque surdo. Levantei-me devagar, sentindo o corpo dolorido e a cabeça girando. O lugar onde eu estava era completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. O céu era de um vermelho profundo, como sangue coagulado, e o ar tinha um cheiro acre de enxofre e podridão. Eu estava em uma espécie de floresta, mas as árvores eram grotescamente retorcidas e cobertas de uma substância viscosa que gotejava continuamente. O chão era uma mistura de lama e folhas mortas que pareciam respirar sob meus pés. Comecei a andar, tentando encontrar algum sinal de civilização ou uma saída daquele pesadelo. Conforme avançava, a sensação de ser observado se intensificava. Eu podia ouvir passos atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada além das sombras inquietas. O silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes de lamentos e risadas insanas, que pareciam vir de todos os lados. A floresta parecia se fechar ao meu redor, os galhos retorcidos tentando me agarrar. Depois do que pareceram horas, encontrei uma velha mansão. A estrutura estava em ruínas, com as paredes cobertas de musgo e trepadeiras espinhosas. As janelas eram buracos negros, e a porta principal estava entreaberta, balançando levemente ao vento. Entrei na mansão, esperando encontrar algum tipo de abrigo ou respostas. O interior era ainda mais perturbador. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de podridão era quase insuportável. As paredes estavam cobertas de retratos antigos, todos representando figuras sombrias com olhos que pareciam seguir meus movimentos. Conforme andava pelos corredores, ouvi um som de passos ecoando ao longe. A cada passo, a sensação de ser observado se intensificava. Cheguei a uma sala ampla, onde um grande espelho estava pendurado na parede oposta. Ao me aproximar, vi meu reflexo distorcido e, atrás de mim, uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e um sorriso sinistro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei de novo para o espelho, a figura tinha desaparecido. Um medo profundo tomou conta de mim, mas sabia que não podia parar. Continuei explorando a mansão, cada cômodo mais macabro que o anterior. Encontrei uma escadaria que levava ao porão. Contra o meu melhor julgamento, desci os degraus rangentes. O porão estava completamente escuro, exceto por uma fraca luz que emanava de uma porta entreaberta. Ao abrir a porta, encontrei uma pequena sala iluminada por velas. No centro, havia uma mesa com um livro antigo e uma chave enferrujada. Peguei a chave, sentindo seu peso frio na minha mão. O livro estava escrito em uma língua que eu não reconhecia, mas suas páginas pareciam pulsar, vivas.
Uma sensação de desespero e medo se apoderou de mim, e saí correndo do porão, segurando a chave com força. Ao voltar para o andar principal, percebi que a casa havia mudado. Os corredores eram diferentes, como se estivessem se rearranjando por conta própria. Comecei a correr, tentando encontrar a saída. As risadas insanas e os lamentos estavam mais altos agora, ressoando nas paredes. Finalmente, encontrei a porta de entrada e a empurrei com toda a minha força. A porta se abriu para a mesma floresta sombria, mas algo havia mudado. A chave na minha mão parecia pulsar, e eu sabia que precisava encontrar a fechadura certa. Andei por um caminho estreito que se abriu à minha frente, guiado por uma força invisível. Depois de algum tempo, cheguei a um portão de ferro antigo, coberto de símbolos estranhos. Usei a chave para abrir o portão, que rangeu dolorosamente enquanto se abria. Do outro lado, havia um caminho que parecia levar de volta à realidade. Caminhei rapidamente, sentindo o ar começar a clarear e a neblina se dissipar. O ambiente ao meu redor começou a mudar, e eu me vi de volta na rua familiar, perto do hospital. Olhei ao redor, ainda atordoado. A rua estreita havia desaparecido, e a cidade estava normal novamente. Pessoas passavam apressadas, e o som do tráfego enchia o ar. Comecei a caminhar em direção ao hospital, tentando processar o que havia acontecido. Ao chegar ao hospital, fui direto para o quarto da minha avó. Ela estava acordada, me olhando com um sorriso fraco. Senti uma onda de alívio ao vê-la bem, mas a sensação de ser observado não me deixou. Quando me virei para fechar a porta, vi um reflexo no vidro, a figura encapuzada, com os olhos brilhantes, me observando. Desde aquele dia, a sensação de ser observado nunca me deixou. Às vezes, vejo sombras se movendo na minha visão periférica, e os sussurros ainda ecoam em minha mente. Sei que, de alguma forma, trouxe algo de volta daquele lugar, e temo o dia em que ele virá me buscar novamente.